E aí galera, tudo bom? Eu sou o professor Renato Baggio e estou aqui hoje para a gente falar de um tempo verbal extremamente importante, principalmente para você que está na terceira série, que vai prestar provas de concursos para vestibulares, certo? Vamos hoje falar de um tempo verbal que é o Simple Past, o tempo verbal do passado. Olha o nome dele, Simple Past. Tudo bem? Bom, o que acontece? Eu vou passar um conceito aqui que num primeiro momento vai parecer meio redundante, meio pleonástico, mas eu preciso que você decore e aceite isso. O Simple Past indica ações completas no passado. Ele indica ações completas no passado, tudo bem? E o que eu quero dizer com ações completas? São ações que começaram e terminaram no passado. Aí você vai me dizer assim, mas peraí, todo o passado acabou? Nananina, não. Na verdade, não. Então, esse cara, ele é a premissa básica para a gente estudar um outro tempo verbal que não existe no português, olha o que eu estou te dizendo, que indica um passado que não acaba. E se você está aí tentando imaginar, mas como assim? Não adianta, eu acabei de dizer que ele não existe no português, você não vai ter parâmetro para ele na nossa língua. Mas veja, então o que eu estou te falando não é tão óbvio quanto parece. O Simple Past indica ações completas no passado. Tá no nome dele, tá? O que significa que são ações no passado que acabaram. E, portanto, olha aqui no nome dele, ó. Outra coisa importante, o Simple Past não possui relação com o presente, tá? Isso é muito importante, tá? Não possui relação com o presente, mas tudo isso é fácil de lembrar porque está no nome dele. Está no nome dele. Passado, acabou. Passado não tem relação com o presente. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O Simple Past, quando eu digo ações completas, é isso que eu quero dizer. É o principal conceito que eu quero que você lembre, e isso aqui não está destacado de vermelho à toa, certo? Ele não possui relação com o presente. E quando a gente fala de tempos verbais, a gente pode falar de maneira bastante rasa e superficial no seguinte. Existem dois tipos de verbos no inglês como um todo. Dois. O to be e o resto. Ó, to be e o resto. O to be e o resto, e o to be é tão importante quanto parece, sim. Então veja, ou eu uso um ou eu uso outro, não posso usá-los juntos, ou seja, no inglês a gente não repete duas vezes a mesma coisa, a gente não comete o que eu chamo de pleonasmo gramatical. Em outras palavras, não posso, neste tempo verbal, veja, eu sou pontual no que eu falo, você tem que ser pontual no que você ouve, tá? No tempo verbal do passado, eu não posso ter o verbo to be no passado junto com outro verbo também no passado. Não dá. Dá choque gramatical, é pleonasmo gramatical. Então, ou eu uso só o verbo to be no passado, ou eu uso outros verbos, vamos a eles. Bom, verbo to be é muito fácil, você lembra dele no presente. I am, you are, he is, she is, it is, enfim. Isso aqui é pronome, o verbo efetivamente é só esse aqui. Tudo bem? E você nota que no presente eu tenho três formas, am, is e are, que se repetem, e no passado eu tenho apenas duas formas, was e were. Agora, todo mundo sabe que o verbo to be significa o quê? Significa ser ou estar. Mas eu quero te dar uma outra visão aqui com relação a esses caras que é muito importante. Então veja, o verbo to be no passado é usado sozinho. E ele é um verbo muito especial porque ele faz tudo sozinho na frase. Se você chegou até aqui nessa etapa da sua vida acadêmica, significa que você já sabe disso, tá? Mas olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu digo I am, eu estou dizendo ou eu sou ou eu estou. E você vai saber a diferença pelo contexto da frase, justamente. Mas agora eu estou lhe dizendo que o I was, por exemplo, por esta tabela aqui, ó, ele é o passado de I am, mas aqui que tem a beleza da coisa, tá certo? É que no inglês os verbos têm uma única forma do passado. Quer ver? Quando eu digo I am, sabendo-se que I am significa eu sou, quais são as formas, ó, já estou perguntando no plural, quais são as formas do passado de eu sou que você lembra no português? Eu sou, eu era, eu fui, se eu fosse, que eu fora. Tudo que você imaginar do passado de eu sou, no inglês é um só, I was. Oh, que fácil. Ah, mas às vezes o I am significa eu estou, verdade? Então vamos lá. Então o que vai ser I was? O I was vai ser tudo que você imaginar do passado de eu sou, tudo que a gente falou, mas também tudo que você imaginar do passado de eu estou. Vamos lá? Eu estou, o passado, eu estava, eu estive, se eu estivesse, etc. Tudo que você imaginar do passado de eu estou, no inglês, ele é um só, é o was. E esse raciocínio vale para todos eles. Então, se você acha que he is significa ele é,
O he was vai ser ele era, ele foi, se ele fosse, assim por diante. Ah, mas eu acho que o he is agora significa ele está, dependendo da frase. Então he was vai ser ele estava, ele esteve, se ele estivesse e assim sucessivamente. O que torna os verbos no inglês muito mais fáceis. Os verbos no inglês possuem uma única forma do passado. E olha só como é que fica para a gente usar o verbo to be. Form, que aqui na nossa aula, form significa estrutura, tá? Form pode ser formulário, form pode ser forma, mas aqui é estrutura. Ó, verbo to be faz tudo sozinho na frase. E note que eu tenho aqui o was e não tem mais nenhum verbo. Tired significa adjetivo cansado, cansada, hein? Não é verbo. Ela estava cansada. O verbo to be vem sozinho na frase neste tempo verbal do passado. Para fazer a negativa, só mexo nele. She wasn't tired. E para fazer pergunta, ele passa para frente. Was she tired? Note que essa perguntinha, ela estava cansada, está aqui dentro, ó. Por quê? Porque eu estou te mostrando que toda pergunta básica gera uma pergunta complexa. Basta eu pegar a mesma estrutura e colocar na frente um pronome interrogativo. Eu posso perguntar, why was she tired? Por que ela estava cansada? Eu posso perguntar, when was she tired? Quando ela estava cansada? E assim sucessivamente. Então, tudo que eu falei para você aqui do was fica igual com o were, tudo bem? Podia ser a frase, they were tired, they weren't tired, were they tired? A mesma dinâmica funciona com o were. Legal, né? Enfim, e aí olha só o que a gente aconteceu. A gente já terminou agora o verbo to be no passado. Mas você tem que lembrar que ele é usado sozinho, tudo bem? Beleza. Bom, o que eu te falei no começo da aula? Que existem basicamente, bem basicão mesmo, bem raso esse raciocínio, dois tipos de verbos no inglês, o to be e o resto. To be já foi. Elimina esse cara, já era. Opa, ficamos com o resto. E este resto aqui vai sofrer uma subdivisão entre verbos regulares e verbos irregulares. Opa, eu acho que eu vou lá pro quadro porque eu gosto de construir o conhecimento com você, tá bom? Então dá uma olhada aqui, ó. Falamos de verbo to be, bye, bye, já era. Agora vamos falar de outros verbos. E os outros verbos sofrem essa subdivisão de regular verbs, ó. E, número 2, irregular verbs. Ah, fala sério, muito legal, certo? Pois bem, o próprio nome já sugere. Verbo regular, eu já vou aqui mandando a regra para você, tá? Verbo regular tem regra. Ó, regular me ajuda a lembrar da palavra regra. E a regra é a seguinte: para eu transformar um verbo para o passado, se ele for um verbo regular, basta acrescentar ed. Ó, que fácil! Basta acrescentar ed. Tudo bem? Vamos pegar aqui um tradicional verbo, que é o verbo trabalhar. Work. Certo? Ó, para eu jogar ele para o passado, tá aqui, ó. Coloquei ed. Pois bem, mas enfim, antes da gente falar dos regulares, deixa eu fazer um raciocínio muito importante com você aqui. Veja o que eu estou lhe dizendo agora. O passado de work é worked. Primeira coisa que eu vou te dar uma dica, mas eu não vou poder explicar isso aqui, é que lembre-se de uma coisa, o ed nunca tem som de ed no inglês, nunca. O passado de work não é worked. Se você quiser saber mais sobre isso, me acha lá nas redes sociais que eu te explico, te mando um áudio, um vídeo, sei lá, eu dou um jeito, tá? Eu tô em todas as redes sociais, é só jogar meu nome lá. Mas veja, o passado de work vai ter som de T, esse cara aqui, ó, worked. Mas tudo bem, isso é outra história. Agora vamos lá. O que eu quero te salientar aqui para você? Primeiro ponto importante. Vamos pegar o verbo trabalhar no português e você vai me ajudar a conjugar ele no passado, no português, tá bom? Para a gente depois comparar com o verbo trabalhar, que a gente vai conjugar no passado também. Tudo bem. Ontem eu trabalhei, certo? Já posso ouvir você falando. Ontem eu trabalhei e tu trabalhaste. Ele trabalhou. Nós trabalhamos. Vós, você falou trabalhais, mas não é trabalhais. Trabalhais é presente. Tá? Então o que acontece? Ó, puxa daqui, ó. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou. Nós trabalhamos, vós, puxou dali, trabalhastes, eles trabalharam. Eu não vou nem discutir a história de que tem gente que confunde isso com isso. Isso aqui me dá nos nervos, hein? Por favor. Então tá bom. Agora vamos lá, vamos lá. O que você notou?
que no português, na hora de conjugar o verbo para o passado, ele variou 6 vezes. Para cada sujeito, ele muda. Ei, aste ou ambos astesaram. Ei, aste ou ambos astesaram. Eu só sei porque eu decorei, porque ninguém usa esse troço. Certo? Agora, quer ver como é que é no inglês? Olha como é que é trabalhei. Trabalhei é worked. E trabalhaste é worked. E trabalhou é worked, 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 worked. Ou seja, olha que moleza. Aí tem gente que quer me dizer que inglês é difícil. Os verbos no inglês inteiro só possuem uma forma do passado que equivale a tudo que você imaginar do passado desse verbo no português. Se você jogar esse cara pro subjuntivo, se eu trabalhasse, se tu trabalhasses, se ele trabalhasse, trabalhássemos, vai ficar tudo worked. Trabalhava, worked. É tudo worked, é um cara só. A covardia. Então, vou reforçar isso. Os verbos no inglês, isso vale para todos. Para os regulares, que eu estou vendo com você agora, e para os irregulares, que eu já vou ver aqui. Tudo bem? Eles só possuem uma forma do passado que equivale a tudo que você imaginar, no caso para nós, no português, do passado do mesmo verbo. Isso torna o inglês muito fácil, não é não? Beleza. Agora, outra coisa que eu quero comentar com você rapidinho, antes da gente encerrar esse assunto. A gente tem mania de achar que tudo que tem ed é verbo regular no passado. Então complete a minha frase com o que vier à cabeça, beleza? Complete a minha frase com o que vier à cabeça. Todo verbo regular no passado tem ed. Ó, tá aqui, ó. Todo verbo regular no passado tem ed. Mas nem tudo que tem ed... Vamos de novo? Todo verbo regular no passado tem ed, mas nem tudo que tem ed é verbo regular no passado. Tá cheio de palavra que tem ed e é adjetivo. Quer ver? No começo da nossa aula, a palavra tired, quer dizer cansado, cansada, não é verbo. A palavra preocupado, worried, quer dizer preocupado, preocupada, não é verbo. A palavra malvado, wicked. Ah, professora, a tua escrita tá torta, crooked. E vai embora. Tá cheio de palavra que tem ed e nem verbo é, portanto não saia achando que tudo que tem ed é verbo regular no passado, mas sim, todo verbo regular no passado tem ed. Oh, très joli, hein? Bom dia. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai agora entrar no escopo dos verbos irregulares. E olha só, irregular verbs. Pois bem, vamos pegar aqui como, por exemplo, o verbo go, vamos pegar o verbo see, e vamos pegar o verbo cut. Ah, que lindo! Os verbos irregulares, tem gente que fala assim, ah, eles são irregulares, né? Eles mudam totalmente. Passado de go, went. É. Passado de see, saw. E por causa disso tem gente que acha que os irregulares são os verbos que mudam completamente. Não. Olha o passado de cut, é cut mesmo. Verbo ir, verbo ver, verbo cortar. Opa! Então só tem uma definição possível para os verbos irregulares. Se os regulares são aqueles que têm regra, portanto acrescentam o ed, os irregulares vão ser aqueles que não acrescentam ed. Não importa se eles são totalmente diferentes ou totalmente iguais. Aqueles que no passado não tiverem ed caem nessa categoria aqui. Tranquilo? Bem fácil. E aí fica uma pergunta, né? Como é que eu vou saber se esse cara é presente ou passado? Se ele escreve igual? Como é que eu vou saber? Vamos ver aqui, ó. Vou colocar uma frase aqui rapidinho para te provocar intelectualmente, para você me dizer se essa frase está no presente ou no passado. Quer ver como você já sabe? The man cut the tree. Lembrando que tree significa árvore. Quando eu digo essa frase e eu não coloquei outras para não te ajudar no contexto, e eu coloquei um ponto final e não coloquei uma expressão de tempo para não te ajudar, essa frase está dizendo que o homem corta a árvore, tipo ele trabalha com isso, sei lá, ou que ele cortou a árvore. E por quê? Teu raciocínio tinha que ser o seguinte, tá? Olha aqui, ó. The man é o homem é ele. Ele no inglês é he. Você já estudou um tempo verbal chamado simple present? Que tinha uma tal de regra do S. É só lá que tinha essa regra. Lembra? I work, you work, he, she, it works. Do presente. Se essa frase estivesse no presente, seria I cut, you cut, he, she, it cuts. Teria um S.
Então, às vezes, eu não preciso do contexto para saber se um verbo ele vai estar no presente ou no passado. Esses verbos que não mudam. Eu tenho aqui uma regra gramatical. Às vezes o contexto e às vezes, a regra do S só existe lá no presente. No passado não tem. Se fosse presente, por causa do he, teria que ter um S aqui. Como não tem, sem sombra de dúvidas, essa frase está no passado e significa que o homem cortou a árvore. Agora, vamos lá para dar uma olhadinha aqui. Sem querer, a gente já adiantou tudo, né? Verbos regulares vão ter ed, fica worked, watched. Verbos irregulares não são acrescidos de ed. E aí o que acontece? Já tinha falado isso para vocês, né? Nem tudo que tem ed é verbo regular no passado. Aqui eu trouxe outros exemplos. Cansado, cansada, organizado, organizada, chocado ou chocada, torto, torta e bored quer dizer entediado ou entediada. Agora, só para a gente encerrar mesmo, vamos aproveitar o que a gente já sabe para deduzir o passado? Lá no tempo verbal do presente, você já sabia dizer eu gosto, I like. Você já sabia dizer eu não gosto, I don't like. Você já sabia perguntar você gosta, do you like? Me parece bastante óbvio, então, que para eu fazer o passado, vamos trazer agora aqui para baixo esse cara? Basta primeiro aqui eu lembrar o passado do verbo like. Passado de like, vai ed, é um verbo regular, tá aqui. E qual é a tradução? Sei lá, pode ser eu gostei, pode ser eu gostava, vai depender do contexto. Agora veja, esse don't surgiu da junção de do mais not, porque do é o auxiliar do presente. Então me parece bastante razoável que eu vou pegar o passado dele para fazer o auxiliar do passado. E o auxiliar do passado é did, com um i curto e seco, did. Se você falar did, você está falando outra coisa, que é isso aqui, e o did significa feito, façanha. Então cuidado com a pronúncia, aqui é um i curto e seco, did. Então tá bom, se o do gerou don't, o did vai gerar quem? O didn't, E agora a gente vai lembrar daquela regrinha do começo da aula. No inglês não se repete duas vezes a mesma coisa. Se esse cara já está no passado, ninguém precisa mais estar. Eu vou pegar o verbo gostar e vou deixar ele aqui na forma básica. Por quê? Porque esse cara já está no passado, Eu não desço ele aqui no passado. A mesma coisa vai acontecer na pergunta. Se o do passou para frente aqui do presente para fazer pergunta no presente, no passado é o did que vai passar para frente. E para eu perguntar, você gostou? Did you like? O did já está no passado, então ele força o verbo a ficar na forma normal. Não pode ter o ed, fica sem o ed. Legal? E essa é a estrutura dos verbos. Olha aqui, eu fiz aqui exemplos com eles nos verbos regulares. I worked, afirmativa. Negativa, quando eu ponho didn't, o verbo volta ao normal. Eu trabalhei muito ontem. I worked a lot yesterday. Eu não trabalhei muito ontem. I didn't work a lot yesterday. Ou, did you work a lot yesterday? E se for um verbo irregular? Mesma coisa. O go tem passado went. She went out last night significa ela saiu noite passada. Quando eu jogo didn't ali para fazer a negativa do passado, o verbo volta para a forma normal dele. Porque eu não posso fazer passado e passado. No inglês, não se repete duas vezes a mesma coisa. She didn't go out last night. Ela não saiu noite passada. E na perguntinha fica, o did passou para frente, did she go out last night? Simples assim. E o mais importante de tudo é que quando você reconhece todas essas estruturas que a gente falou, você lembrar do conceito dele. O simple past é usado quando você fala de algo que acabou, ficou para o passado, não tem relação com o presente. E essa relação com o presente não pode ser uma relação de continuidade, consequência ou resultado. Então, para encerrar com chave de ouro, se você usa na frase do inglês assim, ela se cortou, olha que importante que eu vou te dizer agora dentro do conceito desse tempo verbal. She cut herself. Bom, eu sei que essa frase está no passado porque se fosse presente seria she cuts. Agora, qual é a mensagem que essa frase está te dizendo? No momento em que eu vejo um verbo sozinho no passado caracterizando esse tempo verbal, eu tenho que lembrar que este tempo verbal não possui relação com o presente. Então, na frase, she cut herself, ela ficou com uma cicatriz? Não dá para saber. Dá sim. Ela não ficou.
Por quê? Porque no momento que eu uso o passado, ele não tem relação com o presente. Você concorda que quando você tem uma cicatriz, isso é uma relação permanente do que aconteceu lá atrás na sua vida com o presente? Porque a cicatriz está em você agora? O Simple Past ele não pode ser usado assim. Ele não indica essa relação de consequência, resultado ou continuidade no presente. Por isso que no começo da aula eu disse que ele indica o passado que acabou. Ah, então vai ter um tempo verbal que indica essa relação? Sim, e nós veremos futuramente. Ficamos por aqui. Vejo você nas nossas próximas aulas. I see you. Bye.